Salve galera, Dudu aqui falando. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena reflexão que se encontra em Mateus 14:22, que diz assim: Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrarem no barco, passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Isso mesmo, galera, o tema de hoje é vozes. A primeira voz que os discípulos ouviu foi a de Jesus, com essa ordem: vá para o outro lado. Galera, a história fala que os discípulos obedeceram a Jesus e de repente eles estavam no meio do caminho e o vento começou a soprar contrário, as ondas começaram a açoitar o barco. Eu quero dizer para vocês, vão ter momentos das nossas vidas que o vento será contrário. Isso mesmo, mas de repente lá no meio do caminho estava a noite, as ondas fortes, o vento forte, os discípulos de repente viram Jesus andando sobre as águas, mas não reconheceram que era Jesus porque estava à noite. E a segunda voz que eles ouviram foi a voz do medo, porque eles começaram a gritar: é um fantasma, socorro, é um fantasma. E Jesus disse: não tenha medo, não tema, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. A ordem de Jesus foi, a resposta de Jesus foi: vem. E esse vem serve para você. Talvez você tenha ouvido a voz do medo. Jesus está falando: vem, sai dessa situação. E o interessante, talvez os discípulos, nesse momento, na altura do campeonato, esqueceram que foi Jesus que havia ordenado: vá para o outro lado. Hoje, a voz de Jesus continua falando para nós: vá para o outro lado. Meu amigo, saia dessa situação ao qual você vive. Vem para o outro lado. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual a voz tem falado mais alto no seu coração? A voz do medo? O medo não pode ser maior que a sua vontade de crescer. Tem momentos que será necessário ousadia. A voz da ansiedade? O próprio Pedro, que andou sobre as águas, diz em 1 Pedro 5,7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Galera, a história fala que Pedro começou bem, ele deu alguns passos, de repente ele começou a observar o vento, ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Galera, e Pedro nos dá uma lição importante. Talvez a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz do sentimento de morte tenha governado a sua vida. Mas nós precisamos urgentemente fazer igual a Pedro. Ele perdeu o controle da situação. Isso mesmo, você que está me assistindo, quando você perdeu o controle da situação, clame por Jesus. Porque a história fala que Pedro começou a clamar por Jesus. E Jesus imediatamente estendeu as mãos e levantou a Pedro e disse: não temas. E a história fala que Jesus socorreu Pedro imediatamente, galera. Sabe com que eu aprendo com isso? Diz assim o verso 31. Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Galera, nunca estamos sós. Imediatamente Jesus estenderá suas mãos para nos ajudar, porque da parte dele não há desistência. Ele te ama. Galera, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e até a próxima. Deus abençoe a todos.